de Maria. O assunto aqui no Estúdio CBN, toda a programação da CBN Campinas ou da rede também tem sido a economia, né? Tem sido a inflação. Você está vendo aqui em Campinas ainda não chegou a R$7 o litro da gasolina, mas em muitos locais já chegou, lá no norte, se eu não me engano no Acre, eu cheguei a ver na televisão, R$11 um litro de gasolina. Mas você sabia que dá para ter atitudes para economizar combustível, para fazer render mais? Esse é o assunto da entrevista de agora com o engenheiro mecânico Denis Marum, que fez uma palestra, né? Organizou uma palestra online, mas para a gente não falar tudo que tem na palestra, algumas dicas dá para pegar aqui, não é, Denis? Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde, é um prazer estar com vocês da CBN novamente aqui. Bom, Denis, primeira questão, depende do tipo de combustível que é colocado no carro ou tem algumas mecânicas, né? Algumas peças que podem fazer com que o combustível gaste um pouco menos? Existem muitas variáveis, né? Eu vou citar as principais para que o motorista agregue valor. Então vamos lá. A primeira coisa realmente é a qualidade do combustível. Tem combustível de qualidade discutível, né? Que às vezes vem batizado da distribuidora. Ele rende menos mesmo, rende 20%, 30% a menos. Então, para o motorista, fica difícil identificar, porque é preciso uma máquina muito sofisticada, que só tem em laboratórios técnicos, que consegue identificar essa fração do petróleo, que é a gasolina, de boa qualidade, né? Porque a gasolina de má qualidade, ela recebe outros tipos de fração do petróleo, né? Como solvente de borracha, que é algo difícil de se descobrir, porque os dois fazem parte do petróleo. Então, temos esse problema aí que depende muito das autoridades. Mas vamos ao que o motorista consegue fazer, né? Primeira coisa é calibrar os pneus, né? Calibrar os pneus é muito importante. Quem já andou de bicicleta com pneu murcho, entende o que eu estou falando. Quando você está com a bicicleta com pneu murcho, você tem que fazer muita força, dá dor na perna até. E no caso do carro, quando você tem 10 libras a menos, quem faz a força é o motor e quem acelera mais é você e acaba consumindo mais combustível, né? Então, não tenha preguiça, não. Parou no posto para encher o tanque, pede para o frentista calibrar os pneus e deixar tudo em ordem ali que o teu carro vai render mais. Uma segunda dica importante, né, é manutenção. Fazer manutenção preventiva é excelente, né? Até porque os ônibus fazem, os aviões, os trens, o metrô. Se todo mundo faz manutenção preventiva, é porque é mais barato, não é porque é frescura, ou dá trabalho, ou é caro. Não, é importante a manutenção preventiva. E dentro dessa manutenção, eu vou destacar o alinhamento da geometria da suspensão dianteira. Você já foi ao mercado e pegou um daqueles carrinhos que a rodinha está torta, e aí, tudo bem, no começo o carrinho está vazio, você ainda até empurra, mas depois o carrinho começa a ficar cheio, você começa a ficar nervoso, né? Nervoso, você vai gastando dinheiro no mercado. E mais nervoso ainda, porque você não consegue empurrar o carrinho. E aí, o que acontece? O carro é a mesma coisa, né? Quando você está com a roda torta, ele não roda, ele arrasta. E quando ele arrasta, ele exige mais força do motor, ele consome pneu, diminui a vida útil do pneu, enfim. Então, quando se faz a manutenção preventiva, já se verifica o alinhamento e vê se o carro está em ordem, tá? Outro item que o motorista tem a obrigação de ver a cada 20 mil quilômetros dentro dessa manutenção são as velas. As velas do motor. Qual que é a função delas? É jogar uma faísca que encandeça a mistura ar-combustível e faça a explosão completa daquela mistura, né? Eu vou exemplificar. Você está lá na cozinha, vai acender o fogão. Você vê o acendedor sair a faísca, você abre o gás, você sente o cheiro de gás e o fogo não pega. Não pega por quê? Porque aquela faísca está muito fraca, a intensidade daquele arco voltaico está muito fraca. No carro é a mesma coisa. Quando a vela está ruim, aquela faísca da vela não é capaz de queimar todo o combustível e parte dele vai embora pelo escapamento e você joga combustível fora. Então, na maioria dos carros, a cada 20 mil tem que trocar as velas. Tem carro que as velas vão até 100 mil quilômetros, né? Mas a maioria deles vai até 20 mil quilômetros.
Vamos fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Para esse período de a gente fazer a manutenção preventiva do carro, é aquele que a própria montadora ou a concessionária que a gente pegou o carro pede a periodicidade de 10 mil, de 20 mil, ou tem algum período de tempo? Como que deve ser feita essa manutenção? Precisa ir na concessionária? Porque até você mesmo citou, para muitos motoristas é bem caro e às vezes se dá a impressão que só trocou o óleo, né? Então, que tipo de manutenção deve ser feita e qual a periodicidade? A fábrica, realmente, nós temos que respeitar o que a fábrica indica no manual do proprietário. Cada 10 mil, cada 15 mil, cada montadora tem uma determinação e que deve ser seguida, né? De preferência na concessionária, mas se você tem um mecânico da sua confiança, você também pode fazer no mecânico do seu bairro, enfim, e peça para ele seguir os itens que estão ali no manual do proprietário, porque para o fabricante, as indicações dele são importantes para que a vida útil do carro seja prolongada, porque todo mundo fale bem daquele carro, daquela marca, né? Então não tem que inventar muita história, não. O que é importante, eu repito, é fazer periodicamente a manutenção. O teu mecânico de confiança, ele pode sim levantar o seu carro, dar uma olhada por baixo, colocar na máquina de alinhamento, verificar o alinhamento, verificar se não tem nenhuma bucha da suspensão estourada, verificar se o amortecedor está funcionando direitinho, ou seja, o conjunto de peças do carro é importante no desempenho do carro, né? Eu já cheguei a fazer uma vez uma experiência no Interlagos, onde 10 jornalistas foram convidados para andar em um carro com manutenção e um carro novo, né? E também tinha 3 carros, desculpe, um manutenção, um sem manutenção e um carro novo. E nós percebemos que carros sem manutenção consomem até 30% a mais de combustível. 30% a mais de combustível. E agora eu vou fazer uma colocaçãozinha para vocês aqui. Pasmem, né? Pasmem, os bons e os maus motoristas. Dentro desses 10 jornalistas, com o mesmo carro, com a mesma manutenção, houve uma variação de até 40% no consumo de combustível. Isso quer dizer o quê? Que a maneira de dirigir é importantíssima, né? Não é só a manutenção. Se você fizer toda a manutenção e conduzir o carro de forma agressiva, sem os cuidados devidos, você também consome muito combustível e joga a gasolina para fora. Exatamente, Denis. É aquela peça que não tinha sido falada ainda, a peça que fica entre o banco e o volante, né? E você está oferecendo uma palestra com o nome de Mecânica Básica para Motoristas. Já durante a entrevista você falou de bucha, falou de vela e muitas vezes a pessoa não entende. Então, se o mecânico não for de confiança, às vezes pode passar a impressão que o mecânico está empurrando o serviço. Eu queria que você falasse da importância desse trabalho aí que você está disponibilizando. Então, o que eu como engenheiro mecânico e trabalhei já há 30 anos nessa área, às vezes nós somos confundidos, né? Porque existem maus profissionais em todos os segmentos, né? Existem médicos ruins, existem médicos bons, assim como mecânicos bons e mecânicos ruins. Mas às vezes, por falta de conhecimento, eles deixam de fazer algum tipo de manutenção que é importantíssima, por exemplo, para o consumo de energia, né? Às vezes ele fala, mas alinhamento, isso é malho. Não, alinhamento não é malho. Alinhamento é importante para não gastar o seu pneu prematuramente e para você economizar combustível, né? Não confunda com cambagem. Cambagem já é um negócio meio chatinho de se falar, porque os mecânicos ficam muito bravos comigo, né? Cambagem não é para todos os carros, não. Isso é um assunto para a gente conversar num outro momento. Mas o curso que eu ministro e que eu fiz online, ele aborda justamente esses pontos que são importantes, que você tem que saber. E quando você for fazer uma visita para o seu mecânico, na hora que você comentar aquilo que você acha importante, que está no curso, o mecânico vai te respeitar. Ele fala, poxa, espera um pouquinho. Ele sabe o que está falando. Eu não posso jogar qualquer conversa no ouvido dele, porque ele parece que tem um conhecimento. Então, o mecânico, a maioria deles ficam contentes quando o motorista entende um pouco de mecânica
e sabe que o que ele está sugerindo é para o bem dele. Legal. Como fazer para adquirir, Denis? É só entrar ai, meu Deus, esqueci o nome agora da plataforma. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês aqui. Isso, digita no site de busca, o nome é Mecânica Básica para Motoristas, com Denis Marum. Fechou? Isso, é só colocar no Google Denis Marum que vai aparecer a plataforma para vocês adquirirem o curso. E algumas dicas muito importantes foram passadas aqui pelo engenheiro mecânico Denis Marum para que o combustível renda mais. 40% de um para outro, hein? Presta atenção também como é que você dirige. Obrigado, Denis. Boa tarde, grande abraço. Boa tarde, um abraço. CBN, tempo e temperatura. Informações